Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Um sistema de balões contendo gás hélio nas quantidades e nos volumes apresentados está ligado por uma torneira T, que inicialmente está fechada. Observe, então nós temos aqui como se fosse um tanque A, o recipiente A. Então nós temos 1 mol de gás hélio no volume de 1 litro. E aqui no outro tanque, nós teremos a mesma quantidade, de gás hélio, ou seja, 1 mol, no volume de 2 litros. Considerando que os gases apresentam comportamento ideal e que a temperatura permanece constante, então se a temperatura é constante, a gente já sabe que ela é isotérmica. É correto afirmar que... Pois muito bem, pessoal, é um exercício no qual que a gente vai ter que ler as alternativas para fazer a interpretação delas, tá certo? Então vamos lá. A pressão em A será a mesma em B? De jeito nenhum, pessoal. Não pode. Não pode ser. Não pode ser. Tá? É falsa. Por que é falsa, pessoal? Aqui, lembrando, nós temos a mesma quantidade de matéria, ou seja, 1 mol, Então a gente teria a mesma quantidade de matéria, a mesma quantidade de moléculas. Só que aqui, pessoal, ele tem 1 litro. Ou seja, está num espaço menor do que de B. Então a pressão no A vai estar maior, porque o volume é menor, As moléculas se chocam mais ali, porque é a mesma coisa, então uma contração, do que um volume maior, onde vai ter mais espaço para elas percorrerem. O choque será menor, a pressão será menor também. Então, a B não pode ser. B. Ao abrir a torneira, se observará variação na pressão do sistema? Não. Mas por que não? Aqui é falso também. Mas por que não? Por um motivo, pessoal. Quando nós abrirmos a torneira, aqui, ó, torneira T, o que vai ser aqui, ó? A tendência é se igualar à pressão. Ou seja, a quantidade de matéria, vai circular livremente, igualando todas as pressões. Então não haverá variação na pressão. Ela vai se igualar, tá? Aí ele fala, lógico, se tivesse considerando de um para o outro, mas ele está falando do sistema. Não vai ter, do sistema ela se iguala. Não vai ter variação, tá? C. Ao dobrar a pressão nos sistemas A e B, o volume ocupado pelos gases será meio litro e 1 litro, respectivamente? Pessoal, dá pra gente ter uma noção aqui, ó. Vamos explicar da maneira raciocínio, antes de pôr cálculo, tá? O que acontece, pessoal? Se nós dobrarmos a pressão, nós não sabemos que pressão nós temos ali. Se nós dobrarmos a pressão, o que acontece com o volume? O volume reduz pela metade. Por quê? Eu tenho uma contração na mesma proporção do que foi aumentada a pressão. Ou seja, aumentei a pressão, no caso, dobrei, meu volume vai ficar pela metade do que ele era antes. Ou seja, se eu tenho 1 litro aqui no A, dobrei a pressão, vai ficar pela metade o volume de A. E B, eu não tenho 2 litros, se eu dobrar a pressão aqui, vai acontecer o que nesse caso? Vai cair pela metade, ou seja, 1 litro. Então, mas nesse caso, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer os cálculos em si, só para a gente ter uma noção. Então, vamos fazer aqui, ó. A. Supondo que ela é isotérmica, não podemos esquecer disso, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. Vamos adotar a pressão inicial nos dois tanques como 1, para ficar mais fácil também o cálculo. Então, no tanque A, pessoal, nós temos pressão 1 vezes o volume, que é de 1 litro. Se dobrarmos a pressão, ou seja, a pressão final será 2, vezes o meu volume, 2. 1 vezes 1, 1. O 2 que está multiplicando o V2 passa para o outro lado, dividindo. Então, não vai ficar assim, ó. O volume no meu sistema
final vai ficar metade do que ele era antes. 1/2, ou seja, meio litro. Beleza, bateu. Vamos ver o B. Vamos considerar também a pressão 1, tá? Mesma fórmula, isotérmica, até ele tá falando, ó, a temperatura permanece constante. Então, ó, P1 vezes V1 igual P2 vezes V2. 1 de pressão, o volume inicial é 2 no tanque B. Pressão final, a gente tá dobrando, não vai para 2? Vezes o volume 2. Isso na situação do tanque B. 1 vezes 2, 2. V2 vai ficar como? O 2 não vai passar dividindo, então vai ficar 2 dividido por 2. Que o volume final vai ser igual a 1 litro. 2 dividido por 2 igual a 1. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Até que foi tranquilo chegar nessa resposta, né? Mas vamos lá. Continuando, né? D. As moléculas do sistema B colidem com mais frequência com que a parede do recipiente do que as moléculas do sistema A? Não, pessoal. Quanto maior o volume, maior o espaço, menos frequência. Quanto menor o espaço, maior a frequência dessas colisões. Ou seja, dessas batidas, vamos dizer assim. Tá? Então a D é falsa. A gente tem que sempre levar em consideração isso. Lá no início. Certo, pessoal? Então, a única alternativa que nos corresponde aqui é a alternativa C. Até que foi um exercício tranquilo, né, pessoal? Pra gente continuar aqui na playlist. Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!